Olá, está no ar na TV Beltrão o programa Dentro do Fato, que conta sempre com a participação do comunicador Adir Seleski. Hoje temos aqui em nosso estúdio, nosso convidado, com muita honra, o ex-prefeito de Francisco Beltrão, Vilmar Cordaz, que esteve à frente do Executivo Municipal por 8 anos e que saiu da administração com uma boa pontuação na questão de avaliação pública. Vilmar, sinta-se à vontade no programa Dentro do Fato. Eu começo aqui perguntando, mas a gente vai discorrer sobre a política no Estado, na política nacional. Eu precisava perguntar porque é importante para iniciar o nosso debate. O senhor foi sondado para ser coordenador da campanha do Osmar Dias, derrotado na última eleição para governo do Estado. E também teve o convite e aceitou a coordenar a campanha do Beto Richa, hoje governador do nosso estado do Paraná. Qual foi o ponto que ponderou essa tomada de decisão para definir a candidatura em apoio à coordenação da campanha de Beto Richa? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. É uma oportunidade muito boa da gente trocar informações com o público, um assunto que todos se interessam, que é a política, da qual todos nós fazemos parte de alguma maneira. Realmente, respondendo a pergunta, havia uma possibilidade inicial da gente poder contribuir com a candidatura de Osmar Dias. No início, havia praticamente só a candidatura de Osmar Dias. A do Beto ainda se pensava como uma possibilidade. A possibilidade maior, inicialmente, era de Osmar ser apoiado pelo Beto, né? E nós tivemos várias conversas, eu tenho uma relação de respeito muito grande com Osmar, respeito muito, acho que é um parlamentar, um senador altamente qualificado, ético, e conversamos bastante sobre isso. Mas as coisas foram se desenrolando e no período da campanha mesmo, onde já havia o candidato definido, Beto Richa, eu senti o Osmar muito inseguro, um Osmar que no caso não conseguia se definir, os apoios iam e voltavam e não se firmavam. E até um determinado momento que o próprio Osmar até anunciou pela imprensa, saiu escrito e assinado, né, um apoio ao Beto, onde ele pedia autorização ao Diretório Nacional para apoiar o Beto Richa. Naquele momento, ele deixou o caminho aberto para um entendimento entre ambos. E como a gente tinha um bom relacionamento com ambos os candidatos, e o Beto nos parecia alguém disposto realmente a fazer um governo muito dinâmico, naquele momento nós decidimos por apoiar o Beto Richa, que acabou sendo o vencedor, mas sem demérito nenhum aos Osmar Dias, que é uma grande figura do estado do Paraná. Bom, ex-prefeito Vilmar Cordaz, o senhor sempre teve uma ligação muito forte, e aliás, um dos seus lemas, enquanto na frente da prefeitura, era a paz política. A sua ligação com todos os partidos, seja PT, PMDB, PP, PSDB, Democrata, sempre foi bastante grande. E a gente percebia isso que o senhor conseguiu, na época que o senhor estava à frente da prefeitura, e Beltrão ainda colhe esses resultados hoje, fruto dessas negociações. O senhor acredita que essa paz política, ela está num âmbito assim pessoal, muito mais do que partidário, Cordaço? Não, eu acho que ela acabou meio fazendo parte da sociedade. No início eu usava o termo paz política, mas nem eu me dava conta do quanto a sociedade tinha assimilado esse pensamento. Daí na campanha da reeleição a gente começou a perceber que as pessoas falavam muito em paz política. Daí nós acabamos utilizando essa expressão mais seguidamente. Mas foi muito importante, porque aquilo permitiu que as forças políticas do Sudoeste todas ajudassem Beltrão. E as forças políticas do Sudoeste são um destaque nacional, até nacional posso dizer, né? Porque não é qualquer lugar que com uma população de 600 mil habitantes, 400 mil votos, tem 8 deputados estaduais aqui no Sudoeste, 3, 4 federais, né? Então, essa força tão extraordinária, ela só é utilizada se a gente consegue a união, a paz, se a gente valorizar as pessoas que estão lá. E com isso foi possível trazer muitas verbas para Beltrão através do deputado Assis, deputado Osmar Serraglio, deputado Giacomo, sempre encabeçando assim as maiores conquistas através do Nelson Meurer, que também tinha uma ligação forte. No fundo ele praticou isso também, porque ele foi um defensor do governo Lula, né? Também sendo do PP. Então acho que foi uma coisa realmente boa, que iniciou com um pensamento pessoal, mas que se espalhou. Eu acho que hoje ainda
ela sobrevive forte ainda, essa ideia da paz política. Agora, temos uma eleição em 2012 que pode isso alterar um pouco. Até antes da gente começar a ouvir falar essa questão da paz política, Madruga, uma das coisas que a gente mais ouvia falar aqui na região sudoeste e em grande parte dos pequenos municípios era a tal do coronelismo, né? Normalmente você tinha 2 blocos que mandavam e tinha os coronéis que mandavam. Isso foi uma quebra de paradigma, Cordaço, isso? Eu acho que houve assim uma ruptura nesse processo, porque até a nossa eleição, eu não sei se estou avaliando corretamente isso, mas até a nossa eleição ainda era aquela disputa do Dr. Rubens com o Rissier e Sela, mais ou menos. Era nós contra eles, né? Como os outros, a coisa lá do passado, mas que continuou vindo, né? Exatamente. Então, na época, quando nós optamos pelo Reichenbach, pelo PSDB como vice, que o PSDB é uma sequência do PMDB, eu acho que aí começou a formar novos grupos e novas ramificações políticas. E hoje está bastante assim integrado todo o processo, não há mais tanto nós contra eles. Embora ainda haja, né, grupos fortes que se situam ainda, o centro-esquerda, centro-direita, algo assim, né? Ainda existe. Mas essa divergência que tinha antigamente na política era no campo ideológico. Agora parece-me que a divergência está apenas na questão de grupo e muito menos da questão ideológica. Na época existia uma ideologia bastante clara, né? Hoje, eu acho que não existe mais ideologismo, né? Mesmo porque se você lê a cartilha do PT ou do PP, você não vai ver muita diferença naquilo que está proposto ali, né? Está tudo muito parecido. Aliás, eu acho que a gente precisaria retomar um pouco essa questão da ideologia. E para retomar tem que ter a reforma política. Enquanto houver 30 partidos, não tem como, né? Não há como. Mas se colocar em prática uma lei que já foi aprovada e que resolveram adiar e não colocar em prática, a lei da barreira, nós teríamos imediatamente 6, 7 partidos, mais provavelmente a união de partidos parecidos se uniriam, formaria 4, 5 partidos. Aí nós voltaríamos a ter uma preocupação ideológica, que seria bem interessante. Aí pode entrar inclusive o parlamentarismo, que tem gente que defende. Por exemplo, o PPS nacional vai ter como bandeira a volta do parlamentarismo. Como está hoje, é impossível. Que é defendido pelo PSDB, né? PSDB, não sei se tem defendido abertamente, vi mais o PPS. Mas historicamente, estatuariamente, o PSDB é o parlamentarismo. Mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí.